Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela e esse é o meu canal, sou crocheteira. Neste vídeo, vamos fazer o passo a passo completo dessa bolsa aqui. Ela ficou com 52 centímetros de largura, 28 centímetros de altura e 15 centímetros aqui no fundo dela. Vou ensinar você a fazer a bolsa, as alças e também vamos fazer o forro da bolsa. Olha só. Eu vou dar uma dica também de como você deixar o fundo da bolsa um pouco mais estruturado. Você quer fazer essa bolsa junto comigo? Vamos lá? Para começar a bolsa, então, nós vamos fazer um círculo mágico. Eu enrolo, olha só, a linha, o barbante em volta do meu dedo. Coloco a parte que eu vou fazer o crochê, a parte mais comprida, para trás, seguro. Pego a agulha, coloco aqui entre o fio que eu estou segurando e puxo o barbante aqui, fazendo uma argolinha. E vou lá atrás e puxo, fazendo um primeiro elo. Posso tirar o dedo agora e aqui dentro, olha só, eu vou começar a fazer o crochê. Então, eu vou fazer 3 pontos de correntinha primeiro. Olha, eu fiz o primeiro, o segundo, agora aqui o terceiro ponto. Fiz os 3 pontos de correntinha, agora eu vou fazer pontos altos. Dou uma laçada, puxo o ponto, fico com 3 laçadinhas na agulha. E tiro 2 laçadas e tiro mais 2. Vou fazer de novo, dou uma laçada, puxo uma laçada lá atrás, tiro 2, tiro mais 2. Fiquei com 3 pontos na agulha. Agora, eu faço mais 2 pontos de correntinha. 1, 2. Vou fazer mais 3 pontos agora. Vou fazer isso 4 vezes. 1, 2, 3, mais 2 pontos de correntinha. Mais 3 pontos. 1, 2, 3. Mais 2 pontos de correntinha. Agora, já tenho 3 grupinhos, olha só. Agora, eu vou fazer o último grupinho. Posso puxar um pouquinho aqui o ponto para ficar mais firme. E continuo fazendo ainda. Mais 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Agora que eu fiz os 4 grupinhos, olha, 1, 2, 3, 4, eu vou pegar essa ponta aqui, que ficou menor, e vou puxar, deixar bem apertadinho. Deixei bem apertadinho, agora eu faço aqui os 2 pontos de correntinha que estão faltando. Venho aqui, ó, no primeiro, segundo, no terceiro ponto de correntinha. E vou fazer aqui, puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei a primeira carreira. Agora, para fazer a segunda carreira, vou deixar o ponto um pouquinho mais largo, volto aqui nesse espaço de correntinha, puxo uma laçada lá atrás e passo por dentro desse espacinho, ó. Passei aqui por dentro. Agora, eu faço 3 pontos de correntinha. 1, 2, 3. E vou fazer 3 pontos altos aqui. O primeiro ponto alto é essas 3 correntinhas, são essas 3 correntinhas. Então, vai ser aqui o segundo ponto, mais um ponto. Eu fazendo dessa forma, eu vou evitar de emendas aparecerem. Porque se eu fizer começando aqui, as emendas vão ficar aparecendo. E dessa forma, ela vai ficar bem aqui no meio e não vai aparecer. Vocês vão ver. Agora, eu faço um ponto de correntinha e vou pro outro espaço de correntinha aqui, ó.
E faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço mais 2 pontos de correntinha. 1, 2. Sempre aqui onde eu vou fazer 6 pontos altos, vocês vão ver, eu vou fazer 2 pontos de correntinha antes. Então, nesse mesmo espaço aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E sempre aqui nesses cantos vão ter 2 pontos de correntinha. Aqui no meio sempre vai ser um ponto. Então, agora eu vou fazer mais um ponto de correntinha. Um ponto. E vou fazer mais 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3 pontos altos, 2 pontos de correntinha e mais 3 pontos altos. Ficou desse jeito, olhem só, já temos os 2 cantos prontos. Faço um ponto de correntinha e vou pro próximo espaço. Vou fazer aqui os 6 pontos e 2 correntinhas. Faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço um ponto de correntinha e vou pro próximo espaço, aqui onde eu comecei a carreira. Então, aqui eu vou fazer somente mais 3 pontos altos. Faço os 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Faço 2 pontos de correntinha e finalizo aqui no terceiro ponto de correntinha, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto de correntinha, eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Terminei a segunda carreira. Agora, vamos para a terceira carreira. Deixo o ponto mais soltinho e volto aqui, onde eu fiz a correntinha. Faço 3 pontos de correntinha. 1, 2, 3. Esse ponto vai ficar meio feinho mesmo, só que aí ele vai ficar escondido. Olhem só o ponto anterior. Nem parece que tem correntinhas aqui, certo? Olha só, não aparece a emenda. Então, agora eu faço mais 2 pontos altos aqui, sobre esse ponto. Olhem só, fiz os 3 pontos. Agora, eu faço um ponto de correntinha, venho aqui nesse próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Um ponto de correntinha. Então, agora eu venho aqui, faço 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 pontos de correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Continuo fazendo da mesma forma que eu fiz aqui. Vou terminar de fazer essa carreira aqui, e assim que eu terminar, eu venho com vocês pra gente começar a próxima. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou voltar aqui no espaço de correntinha e vou dar uma laçada, um ponto baixíssimo para trás. Faço 1, 2, 3 pontos de correntinha e inicio novamente, do mesmo jeito. Faço mais 2 pontos altos. Faço um ponto de correntinha e vou pro espacinho de correntinha que tem aqui na frente. Faço os 3 pontos juntos, um grupinho de 3 pontos altos. 2,
3. Faço mais um ponto de correntinha e aqui nesse próximo espaço faço mais um grupinho. A cada carreira vão aumentando um grupinho de cada lado. Olha só, aqui foi só um grupinho, aqui são 2 grupinhos, certo? Cada carreira vai aumentar um grupinho aqui desse lado, desse e do outro, dos 4 lados. Faço um ponto de correntinha e aqui novamente vou fazer 3 pontos altos juntos, um grupinho de 3 pontos altos, mas aqui eu faço 2 pontos de correntinha e mais um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer isso por toda essa carreira, da mesma forma. Faço os 2 grupinhos separados por uma correntinha, faço aqui dentro 2 grupinhos também separados por 2 correntinhas. Vou fazer isso por toda a volta, até chegar aqui. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço então os 3 últimos pontos altos, nesse espaço aqui, faço 2 pontos de correntinha e finalizo aqui no terceiro ponto de correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, olha só como que está ficando. Vai ficar sempre desta mesma forma, sempre aumentando um grupinho aqui. Eu tenho que fazer por 9 carreiras desse mesmo jeito. Eu já fiz 4 carreiras. Faltam mais 5 carreiras, então, para eu fazer. Então, eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. E assim que eu terminar de fazer essas 9 carreiras, eu volto para fazer com vocês a 10ª carreira, que tem uma pequena diferença, tá bom? Eu terminei as 9 carreiras. Então, agora, eu vou fazer a 10ª carreira. Eu volto aqui para trás, como eu voltei nas outras carreiras, vou fazer 3 pontos de correntinha, que são os pontos altos, e mais um ponto de correntinha. Agora, eu venho aqui nesse espaço de correntinha e continuo fazendo os 3 pontos altos e uma correntinha. Uma correntinha e continuo, faço os 3 pontos altos. Faço os grupinhos, né? Uma correntinha e mais um grupinho de 3 pontos altos. Cheguei, então, aqui no ponto leque, que são os 6 pontos altos, 3 pontos, 2 correntinhas mais 3 pontos. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 7 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7 pontos altos. E agora, eu continuo da mesma forma. Então, eu vou fazer os grupinhos de 3 pontos altos e uma correntinha. Quando eu chegar aqui, eu faço 7 pontos altos dentro desse espaço. Vou fazer isso por toda a carreira, olha só. Fiz os grupinhos e 7 pontos altos. Vou terminar a carreira, assim que eu terminar, eu já volto. Cheguei, então, no finalzinho, agora eu vou fazer aqui dentro os pontos altos. Vou fazer, então, 6 pontos, porque esse ponto de correntinha já conta como um ponto alto. Então, faço 6 pontos altos aqui nesse espaço. Cinco, 6 pontos altos. Agora, eu venho aqui no terceiro ponto de correntinha, olha, eu conto, deixo esse ponto aqui e venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora,
eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. Então, eu venho aqui, faço um pontinho de correntinha, venho aqui no espaço de correntinha, faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. São 3 pontos altos, 3 pontos baixos e mais um no espaço de correntinha. 1, 2, 3 pontos baixos e mais um aqui no espaço de correntinha. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui, onde tem os 7 pontos. Sempre um ponto baixo sobre cada ponto alto e um ponto baixo aqui no espaço de correntinha. Cheguei aqui no canto, onde tem os 7 pontos, então, eu vou fazer um ponto nos primeiros 3 pontos, um ponto sobre cada ponto. 1, 2, 3 pontos. Agora, aqui no quarto ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, todos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos baixos. E continuo fazendo um ponto sobre cada ponto nos próximos agora. E vou continuar desse jeito. Toda vez que eu chegar aqui nos 7 pontos, eu faço 3 pontos, um sobre cada ponto, e no quarto ponto eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer isso em toda a carreira agora. Eu vou terminar, então, mais essa carreira e venho para fazer com vocês a próxima carreira. Eu tô fazendo, então, agora a segunda carreira de pontos baixos. Comecei aqui, normalmente, fiz pontos baixos, um ponto sobre cada ponto. Agora, aqui, eu cheguei aqui onde tem os 7 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar lá naquele ponto, no quarto ponto, onde eu fiz os 3 pontos baixos juntos, né? Então, eu vou fazer aqui os pontos. Agora, aqui eu cheguei onde fiz os 3 pontos baixos, olha aqui, 1, 2, 3. Fiz um ponto baixo só aqui, agora no ponto do meio. No segundo ponto que eu fiz aqui, dentro desses pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos baixos de novo. 1, 2, 3. Fiz mais 3 pontos baixos todos juntos aqui para ficar essa quina aqui, ó. E agora eu continuo novamente fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Eu só vou fazer 3 pontos baixos juntos quando eu chegar aqui, onde eu fiz os 3 pontos baixos. Eu pulo o primeiro ponto, no do meio eu faço 3 pontos baixos juntos. Olhem só. E vou fazer isso em todos os cantos. E assim a gente finaliza esse square, com essas 2 carreiras. Eles vão ficar desse jeito, olha só. O square todinho vai ficar desse jeito. Vão ser 4 squares desse daqui. Então, a gente vai fazer 4 squares desse. Eu vou fazer aqui, quando eu terminar eles, eu venho com vocês. Para fazer o fundo da bolsa, nós vamos fazer 25 pontos de correntinhas para iniciar. Eu faço esses pontos bem larguinhos. Esse aqui eu faço o primeiro pontinho, começo a contar agora, ó, 25 pontos. Vão ser 25 pontos agora de pontos baixos. Então, eu faço mais um pontinho aqui para iniciar. E começo a pegar aqui desse primeiro ponto aqui, pulo esse primeiro ponto que eu fiz no segundo. E vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. Vou fazer 25 pontos baixos aqui. Em cada elo da correntinha, eu faço um ponto baixo. Vou fazer aqui os 25 pontos e já volto com vocês. Fiz aqui os 25 pontos, agora eu viro e venho aqui, olhem só. Aqui nós temos como se fosse uma correntinha, estão vendo?
Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, vou puxar e vou fazer um pontinho. Logo na primeira. Venho aqui de novo, ó, pego só um fio. E faço outro ponto de correntinha. No próximo também, só pego um fiozinho aqui. Sempre fazendo um ponto de um ponto baixo. Olha só, pego um fiozinho e faço um ponto baixo. Aqui no meio. Sempre desse mesmo jeito, até chegar aqui desse lado. Fiz os 25 pontos, vou virar o meu trabalho, e aqui nesse mesmo espaço que tá a argolinha, eu coloco a agulha e puxo a primeira laçada. Faço um ponto baixo. Venho na próxima e faço um ponto baixo. Sempre do mesmo jeito, só pegando um pontinho aqui, ó. Um fiozinho. Faço novamente os 25 pontos. E eu vou continuar fazendo dessa mesma forma por 37 centímetros. Vou fazer essa carreira aqui por 37 centímetros, olha só. Ela vai ficar, então, com... Deixa eu medir para vocês verem. Vai ficar com 15 centímetros por 37 centímetros de comprimento. Vai ficar parecendo uma sanfoninha, olha só. Sempre eu venho pegando aqui nesse meinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixo um pontinho só e puxo a laçada para fazer um ponto baixo. Por 25 pontos. Então, eu vou terminar aqui, vou fazer os 37 centímetros dessa mesma forma. E assim que eu fizer esses 37 centímetros, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu finalizei aqui também, fiz os 37 centímetros. Essa aqui é a parte do fundo da bolsa. Fiz os 37 centímetros de pontos baixos, 15 centímetros aqui. E 37 centímetros de comprimento. Agora, eu vou tirar o fio, vou cortar. Vou cortar o fio e vou dar um nozinho aqui. De novo, eu vou separar o fio para poder passar ele aqui por trás. Passo uma parte do fio aqui por trás, passo na agulha. Passo aqui por trás. Dou um nozinho para ficar bem firme e não desmanchar. Como eu disse anteriormente, eu faço isso por todo o trabalho, em todo o crochê. Sempre que eu cortar, eu vou fazer isso. Dou um nozinho, amarrando o fio, aí passo ele pela agulha e vou esconder. Passo aqui por alguns pontinhos. Passo por alguns pontinhos. Posso passar a cola até antes de cortar. Um pinguinho só de cola. E pronto. Agora, eu vou começar a emendar as partes da bolsa. Eu coloco um pedaço de fio na agulha, né? Na agulha de tapeceiro. Venho aqui por trás, aqui a frente, o lado do direito, eu venho pelo lado do avesso, passo aqui, ó.
Passo o fio, a agulha aqui. Escondo um pouquinho o fio. Deixo só uma pontinha, que é pra eu passar a cola aqui depois, olha. Aí, eu vou dar um nozinho aqui. Pra eu começar a fazer a costura. E vou emendar um square no outro. Venho aqui, ó. Aqui foram aqueles 3 pontinhos que eu fiz juntos. Esse aqui é o pontinho do meio. Passo a minha agulha aqui. E vou lá no outro também. No pontinho do meio. Bem na pontinha do square. E vou costurando, olha só. Venho em um square e vou no outro. Venho no outro, ó lá, venho sempre de um square no outro, ponto por ponto. De um ponto no outro. Venho aqui, vou no outro. E vai ficando uma costura bem simples, facinho de fazer. Não é muito trabalhosa, é rápida. Eu vou fazer isso emendando todinhos os 4 squares. Eu vou emendar eles todinhos aqui, somente pelas laterais. Já emendei esse outro, olha só, já está todo emendado. Já tenho, então, 3 squares emendados. Vou emendar todos eles. Assim que eu terminar de emendar todos os 4 squares, eu volto aqui para mostrar para vocês. Essa bolsa ficou bem grande. Olha só, ela vai ficar aqui, é a lateral da bolsa. O fundo. Vamos começar a emenda aqui, pegando um pouquinho desse outro square aqui, ó. Até aqui, no primeiro grupinho. Venho aqui, emendo todo ele aqui, até chegar aqui no primeiro grupinho desse outro square. Venho aqui, na lateral do forro, vai ficar esse meio aqui, e aqui é o outro lado. Eu vou costurar, então, da mesma forma que eu costurei aqui. Passo aqui a agulha. Depois, eu tenho que esconder todos os fios. Agora, eu vou começar aqui onde eu coloquei o marcador. Eu vou tirar o marcador. E vou começar a fazer a costura. Dou o primeiro ponto aqui na primeira carreirinha aqui, nessa primeira carreira, e no primeiro ponto. Venho aqui. Essa é só a primeira carreira. Agora, aqui é a segunda carreira. Vou vir aqui no segundo ponto. Aqui. Mais uma. Cada carreira que eu passar do forro, eu costuro um ponto. Ó, uma carreira aqui, venho aqui no outro ponto. Eu vou fazer essa costura por toda a volta. Não se esqueçam que aqui você precisa deixar 25, são 25 pontos, você precisa deixar 25 pontos aqui na lateral também, tá bom? Então, vamos lá, aqui no outro ponto.
Cada carreira do forro é um ponto no square. E eu vou terminar, então, aqui, vou seguir fazendo aqui desse mesmo jeito. Assim que eu terminar de dar toda essa volta, aí eu venho com vocês, tá bom? Da mesma forma que eu costurei aqui, costurei o fundo também. Olha como ficou. Aqui o fundo. Aqui, o fundo, ele fica um pouquinho maior do que o tamanho do square. Olha só, o square fica aqui e aqui sobra um pouquinho ainda do fundo. Olha, ele vem um pouco pro outro square. Agora que eu já costurei todinha a bolsa, eu vou fazer uma alcinha dessa daqui, olhem só. Nós vamos fazer 2 alcinhas dessas, uma para cada lado da bolsa, e vamos fazer também 2 alças. Eu já fiz uma, e nós vamos fazer mais uma alça aqui juntas, certo? Uma alça, e esse daqui eu fiz igual a alça, só que de um tamanho pequeno, olhem só. Então, para fazer a alça, vamos começar. Para fazer a alça grande, eu vou fazer 100 pontos de correntinha. Vou fazer 100 pontos. Eu gosto de fazer uns pontos um pouquinho mais larguinho, para não ficar difícil depois para fazer o ponto. Então, eu vou fazer 100 pontos assim, para fazer essa alça maior. Desse jeito aqui. E para fazer essa alcinha aqui, eu vou fazer 10 pontos de correntinha. Vou fazer os 10 pontos e vou fazer do mesmo jeito que eu vou fazer essa daqui, só que apenas com os 10 pontos. Vamos lá, então? Eu vou fazer aqui os 100 pontos, assim que eu fizer ele, eu venho com vocês. Eu fiz aqui os 100 pontos de correntinha, e agora eu vou começar a fazer pontos baixos. Venho aqui no segundo ponto, olha. Venho no segundo ponto e começo a fazer pontos baixos. Um ponto em cada elo aqui da correntinha, olha. Eu faço aqui, pego só um pontinho e vou fazer um pontinho em cada um. Olha só, aqui, pego só um fiozinho aqui, ó. Um ponto em cada elo. Eu estou fazendo na cor marrom. Você pode fazer a sua bolsa da cor que você preferir. Eu estou fazendo a alça na cor marrom para dar um contraste, né? E esse marrom tá um marrom bem bonito, junto com a cor cru, eu imagino que vai ficar bem bonito. Eu tô fazendo essa bolsa baseada em uma bolsa que eu vi no Pinterest. E uma bolsa muito cara, só que ela não é feita com barbante. Ela é feita, eu acho que, imagino que seja com ráfia. E eu achei muito bonita. Vou fazer ela com barbante. A alça dessa outra bolsa que eu vi é uma alça de couro, não é a alça de crochê. Só que o intuito aqui do nosso canal é fazer coisas que fiquem um pouco mais em conta, não é verdade? Fazer coisas que fiquem mais acessíveis, mais fácil de fazer, né? E mais barata, mais fácil de fazer e mais barata. Eu vou usar poucos acessórios nela, que é para ela ficar mais em conta. E vou fazer forro também. Vou colocar um forro para ela ficar mais firme. Aí, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse forro. Cheguei aqui no final da carreira. Que fica bem escuro, né? Deixa eu mostrar bem de perto. Aqui no final da carreira, eu vou fazer o primeiro pontinho aqui dentro desse último ponto. Fazer um pontinho aqui. Vou colocar o marcador, porque aqui dentro
eu vou colocar 3 pontos. Então, eu vou colocar no marcador aqui nesse primeiro pontinho. Vou fazer 3 pontos aqui no mesmo espaço. Porque eu vou virar agora. 3 pontinhos. E agora, eu sigo aqui fazendo o crochê do outro lado. Então, eu vou fazer agora, ó. Coloco a agulha aqui no próximo ponto. Tô escondendo esse fio. Eu deixo essa pontinha aqui, porque depois eu venho, coloco a cola e corto o que sobrar da pontinha, ó. Essa pontinha aqui. Coloco a cola aqui, né? Um pinguinho de cola e corto o que sobrar do fio. Eu sei que tá bem escuro aqui, mas eu vou procurar deixar mais fácil pra vocês verem, tá bom? Eu vou terminar, então, vou chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu venho com vocês. Eu cheguei aqui no finalzinho. Aqui onde eu fiz esse ponto, já tem um pontinho aqui. Então, eu vou fazer só mais um. Vou marcar aqui onde eu fiz esse último pontinho. Vou fazer mais um ponto. Fazer um ponto aqui dentro do próximo ponto e vou continuar. Continuo fazendo um ponto sobre cada ponto. Aqui, ó. Coloco aqui e faço um ponto. Coloco aqui no espacinho e faço outro ponto. E assim eu vou fazer seguindo sempre desse jeito, fazendo um ponto dentro de cada ponto de base, até chegar aqui onde eu coloquei o marcador. Cheguei no final da carreira, aqui onde tá o marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou tirar o marcador para fazer os pontos. Vou fazer 2 pontos baixos agora em cada ponto, são em 3 pontos, né? Nos 3 pontos que eu fiz dentro do mesmo ponto. Fiz 2 pontos, venho pro próximo agora. Vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo ponto também, 2 pontos baixos. Aqui. Ficou desse jeito. Ficou meio escurinho, mas é sempre 2 pontos baixos, ó. 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro ponto. E agora, nos próximos pontos, eu sigo do mesmo jeito. Um ponto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. E agora, vamos fazer os 2 pontos juntos. Um ponto, mais um ponto no mesmo espaço. Um ponto, outro ponto. Aqui tem que fazer aumentos para poder fazer essa curva, né? Venho aqui no último, um ponto, mais um ponto junto, e aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Terminei aqui a carreira, fiz aqui a alça, agora eu tenho 2 alças, olha, tenho agora as 2 alças aqui feitas. Aqui. E essa outra parte aqui, como eu falei pra vocês, ela é igualzinha, só que aqui eu vou fazer apenas 10 pontos, certo? Aqui são apenas 10 pontos baixos, 10 pontos de correntinha. Faço do mesmo jeito aqui a curvinha, 3 pontos no mesmo espaço aqui, 3 pontos aqui no mesmo espaço. Faço a curva,
Depois, na próxima, nesses 3 pontos que eu fiz no mesmo espaço, eu vou colocar 2 pontos dentro de cada um. Fica um pouquinho difícil para enxergar, mas fiz 2 pontos aqui, ó, 1, 2 pontos aqui, 1, 2 pontos aqui, no mesmo espaço. Do outro lado, a mesma coisa. Então, eu fiz 2 desse daqui, e vou colocar dentro deles a argolinha. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Esse é o mosquetão, e esse aqui é a meia argola, que eu vou colocar aqui. Vou passar esse aqui por dentro. E vai ficar assim. Um de cada lado. Vou costurar as 2 alcinhas aqui nesse espaço, seguindo aqui, olhem só. Esse aqui é o square da lateral da bolsa. Aqui é o meio do square. Vou subindo aqui, coloco ela aqui, no meio do square. E vou passar aqui por dentro. Vou costurar de um lado pro outro. Vou pôr aqui. E vou passar lá do outro lado da argolinha. Aqui, de um lado pro outro. Agora, eu venho aqui e vou lá pro outro lado. Venho aqui no outro e vou passar lá pro outro lado. Passo aqui pra dentro do ponto. E vou finalizar agora. Vou deixar aqui dentro mesmo, olha só. Agora, eu vou dar um nozinho aqui dentro, lá por dentro, pego um pontinho aqui por dentro. Puxo e vou dar um nozinho aqui. Agora, eu vou tirar, cortar aqui. Vou separar o fio. Vou passar ele por dentro, uma parte aqui por dentro de um fiozinho aqui de dentro. Pra ele ficar bem escondido. Vou passar metade do fio aqui por dentro. Passo aqui na agulha, puxo. Agora, eu vou dar um nozinho. Pra não ficar um nó muito grosso, fica bem mais fácil fazer desse jeito. Agora, eu coloco os 2 fios por dentro, ó. Ponho a agulha aqui por dentro, ela vai ficar, o fio vai ficar escondido lá dentro. Passo os 2 fios aqui na agulha e puxo lá pra dentro. Agora, eu vou cortar esse fio, ele vai ficar escondido ali dentro. Olha só. Ficou escondidinho aqui. E vou do outro lado e vou colocar esse outro aqui, costurando do mesmo jeito. Agora, para costurar a alça na bolsa, eu vou usar a cor cru. Vou costurar ela por essa parte aqui. Estão vendo que tem aqui? Por baixo, olha só, tem esses pontinhos aqui. E aqui por baixo desses pontinhos, tem esses pontinhos aqui, ó, pelo lado do avesso. Olha só. Vou usar esses pontinhos aqui para prender a alça aqui na bolsa.
para eu não precisar ultrapassar a costura aqui do outro lado, para não aparecer. Primeiro, eu vou dar um pontinho aqui para a linha ficar escondida. Tô usando restinhos de linha restinhos de barbante para poder fazer esses acabamentos pequenos. Agora, eu coloco aqui nesse espaço. Venho aqui por dentro, pego aquele pontinho que eu falei pra vocês, que fica aqui por dentro, ó. Aqui por dentro. Puxo a pontinha pra baixo. E venho aqui e pego um pontinho aqui da bolsa. Costuro aqui. Venho aqui novamente na alça, pego esse pontinho aqui de baixo. E venho num outro pontinho aqui da bolsa. 1 ou 2 fios, pra ficar mais firme. Venho no próximo agora também, olha aqui, da alça. Esse aqui de baixo, pra não ficar aparecendo. Ele vai ficar escondidinho aqui por baixo, certo? Venho aqui na bolsa, segurando sempre pra ficar certinho, retinho pra baixo. Pego aqui embaixo na bolsa. E venho aqui no próximo fio da alça. Vou fazendo sempre assim, olha só. Um ponto aqui, no pontinho de baixo da alça, aqui. E um outro ponto aqui na bolsa. Sempre puxando para deixar bem firme. Vai ficar bem justinho, não vai aparecer a costura aqui, olha só, pelo lado de dentro. Cheguei aqui no final, venho aqui pra trás. Vou fazer aqui por dentro agora, olha. Aqui a parte de dentro. Venho aqui de dentro da bolsa. Cheguei agora aqui no final, onde já tem costura, vou dar um nozinho. Corto o fio, vou separar e fazer do mesmo jeito que eu fiz. Que eu fiz com o outro, lá na outra alcinha. E assim eu vou fazer dos dois lados, com as 4 pontas das alças. Aqui, aqui e do outro lado também. Eu vou fazer então, e assim que eu terminar, eu venho pra mostrar pra vocês como ficou a nossa bolsa. Ainda sem o forro. Então, eu já terminei de costurar as alças, olha só, costurei essa aqui. Olha, observem só que não aparece nenhuma costura atrás. E aqui do outro lado também, ó. As duas alças coloquei. E aqui nas laterais, eu coloquei essas duas alcinhas. Então, elas vão ficar assim, ó, por dentro da bolsa. Aí, a bolsa vai ficar mais justinha, né? Mais fechadinha. Olha. E aqui, o forro. Fechadinha, ela vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o forro dessa bolsa. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Vou esconder todos os fios e, pra ficar o fundo mais firme, eu vou colocar um pedacinho desse plástico aqui, olha só. É um pedaço de pasta, essas pastas de arquivo, olhem só, nessas pastas aqui. Eu cortei um pedaço da pasta e vou colocar esse forro aqui por dentro. Vou prender com alguns pontinhos
né? Ele nem vai aparecer, vai ficar bem escondidinho. E depois eu vou colocar o forro da bolsa. Vou prender ele aqui nos cantinhos, olha, eu fiz os buraquinhos. Fiz buraquinhos nos 4 cantos. Aqui nos 4 cantos eu fiz esses buraquinhos, vou prender só nos cantinhos mesmo. E aqui o fundo vai ficar mais firme com esse pedacinho aqui. Aí eu vou fazer o forro usando esse tecido, que é um algodão cru. Vou fazer o forro, vou fazer um bolsinho no forro. Vou colocar esse bolsinho aqui pro lado de dentro. Vou fazer isso na máquina de costura, certo? E depois costurar esse forro à mão aqui na bolsa. E para cortar o forro da bolsa, eu coloquei ela aqui, medi ela na altura e na largura. Ela ficou com 33 centímetros na altura e 52 centímetros aqui na largura. Então, aqui eu fiz 33 centímetros de altura no forro, olha só. O forro ficou com 33 centímetros de altura e 1,04 m de comprimento, ficou um retângulo. Agora, eu vou costurar esse retângulo aqui, no fundo e na lateral. Vou colocar esse bolsinho aqui. Então, vou costurar, então, e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, olha só, eu costurei aqui as laterais, fiz um zigue-zague, que a minha máquina é uma máquina simples. Fiz um zigue-zague por toda ela aqui em volta, pra não continuar desfiando, que esse tecido desfia bastante. E fiz uma costura reta aqui, por toda a volta. Fechei, ela ficou fechada. Coloquei o bolso, olha só. Coloquei o bolso aqui por dentro. Eu coloquei esse forro, deixa eu mostrar pra vocês a altura aqui, olha só. 8 centímetros, mais ou menos. Eu fiz aqui uma bainha, pra ficar bem firme, pra não ficar feio por dentro, né, o forro, porque às vezes começa a desfiar e fica feio. E aqui na altura de 8 centímetros eu coloquei o bolsinho aqui que vai ficar por dentro. A costura é por fora, porque essa parte aqui é a parte que vai ficar pra dentro da bolsa. E essa parte aqui é a parte que vai ficar por fora. Agora, aqui, eu vou fazer... Dobro aqui, né, ó, os 2 cantos do lado de baixo e vou fazer uma costura aqui, nessa parte. É a parte que vai ficar pra baixo, nos 2 cantos. Aqui eu faço, eu dobro aqui, puxo esses 2 pedaços, vou fechar aqui e aqui. E aqui vai ser o fundo da bolsa. Aqui vai ser o fundo. Eu vou costurar aqui e já venho pra mostrar pra vocês. Eu costurei o fundo, olha só, fiz aqui. Deixei mais ou menos os 37 centímetros aqui embaixo, olha só, no fundo, né? Que é o tamanho do fundo que eu fiz, 37 centímetros. E olha só o jeito que ficou. Ela vai ficar assim por dentro, olha. Aqui, uma costura aqui. E a costura aqui do outro lado. Agora, a gente vai colocar esse forro aqui dentro da bolsa. Agora, antes de colocar o forro, eu vou colocar aqui esse plástico aqui, né? A pasta que eu recortei ele, ela é um pouquinho menor do que o forro, mas já vai servir para o forro ficar mais firme. Então, eu vou costurar aqui, ó. Peguei aqui a minha agulha de tapeceiro. Primeiro, eu vou esconder o fio, porque depois que eu colocar ele, eu não vou conseguir esconder o fio aqui, né? Então, eu vou puxar aqui. Deixo o fio já escondidinho aqui por dentro, olha só, por dentro dos pontinhos. Vou dar um nozinho aqui.
Dei um nozinho, agora eu vou passar aqui por dentro do fio e vou passar lá no outro buraquinho. Só pego aqui um pontinho, olha só. Pego um pontinho aqui por baixo. Venho aqui de novo, pego um outro pontinho. E coloco aqui no outro buraquinho. É um ponto simples. Passo aqui. Passo por um pontinho. Venho aqui pela frente. E vou voltar aqui no outro pontinho para dar um nó. É só para esse plástico ficar preso, para ele não sair do lugar, porque senão não vai adiantar, não vai segurar nada, né? Dei o nozinho, agora eu vou esconder o fio. Para esconder o fio, eu faço aqui, ó. Eu coloco aqui e vou passando a agulha. Uns 5 pontinhos. E pronto, escondeu. Eu vou fazer isso por todos os lados. Em todos os cantos. Eu fiz aqui, olha só. Quase não aparece. E por ele ser transparente, ele não vai ficar visível aqui, né? E vai ficar mais firme a bolsa. Vai dar uma estrutura melhor pro fundo da bolsa. Eu vou fazer isso em todos os cantos, aí eu já volto com vocês. Eu coloquei, então, o plástico aqui por baixo. Ficou bem firme, gostei. Ficou mais firme, né, o fundo da bolsa. Agora, vamos colocar o forro. Aqui, ó, essa parte do bolso vai ficar aqui do lado de dentro. Eu coloco o forro aqui. E aqui por dentro. Eu tenho uma linha aqui, que ela é bem mais grossa, olha só. É como se fosse uma linha de sapateiro, sabe? Uma linha bem firme. Você também pode costurar com linha de nylon, se você quiser. Ou, se for costurar com uma linha normal, pode fazer ela dobrada mais vezes, que daí ela vai ficar mais forte. Eu vou costurar com essa linha aqui. Primeiro, eu vou colocar uns alfinetes para ficar bem mais firme aqui, para não sair do lugar. Eu coloquei, então, os alfinetes, né? Primeiro, eu marquei aqui nas laterais, para ficar certinho aqui a costura. Olha só, a costura aqui na lateral, ficou certinho. Aí, o bolso vai ficar aqui certinho entre as alças, olha aqui, a alça, e aqui ficou o bolso, né? E marquei do outro lado também. Agora, eu vou pegar a agulha de costura e vou costurar aqui fazendo ponto invisível. Eu vou começar, então, a costurar aqui pela lateral da bolsa. Dei um nozinho aqui na linha e vou vir aqui por dentro, para esse nozinho ficar escondido aqui. Então, eu vou pegando aqui, ó. Venho aqui por baixo, onde tem esse pontinho, coloco a agulha. Venho aqui no forro e dou um ponto do tamanho desse outro ponto que tá aqui do lado. Olha só. Aqui, do tamanho desse aqui, ó. Venho aqui. Agora, eu venho aqui, pego mais um pontinho. E vou fazendo assim, ó, um ponto simples. O ponto vai ficando, é um ponto invisível. Venho aqui. É um ponto no crochê, outro ponto aqui no forro.
Aí, o ponto vai ficando assim, ó, um ponto lá no forro e outro ponto aqui no crochê, até finalizar agora, certo? É desse jeito que eu vou colocando o forro. Então, eu vou terminar de fazer essa parte aqui e já venho com vocês para mostrar como que ficou a nossa bolsa finalizada, tá bom? Então, até já! Eu terminei de fazer a bolsa, coloquei o forro, então, olha só aqui, ficou bem feitinho o acabamento, ficou bem escondidinho, olha só. Nem parece que tá costurado, olha só. Então, aqui ficou o bolsinho. Ficou bem grande a bolsa. Vou medir ela, vou dar toda a medida dela pra vocês. A bolsa inteira, o tamanho da bolsa, a altura, medindo todo o tamanho do square, ficou 28 centímetros. Foram 28 centímetros. O fundo da bolsa ficou com 15 centímetros. Então, ela ficou com 28 centímetros de altura, 15 centímetros no fundo e 52 centímetros de largura. É uma bolsa que dá pra gente usar ela aberta. Se você for pra praia, pode usar ela aberta, com todas as coisas dentro. Se for pra sair à noite, né, ou de dia mesmo, você pode fechar ela aqui. Coloca aqui, fecha ela. E aqui ela vai ficar um pouquinho menor. Vai ficar menorzinha. Ela vai ficar assim, mais fechadinha. Ficou muito bonita, ficou um tamanho excelente, grande, para quem gosta de bolsa bem larguinha, que cabe bastante coisa. Ela ficou ótima, ficou muito bom. Essa é uma bolsa feita com squares. Apenas 4 squares desse daqui já deu para fazer uma bolsa muito bonita. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos, hype o vídeo, tá bom? E muito obrigada por assistir, até nosso próximo trabalho.